Muito bem, começando então mais um episódio do nosso Falta Muito para a Copa, o podcast oficial, uma contagem regressiva oficial para a Copa do Mundo de 2026, oficial pelo menos para mim, né? Para os outros não, mas pelo menos para mim é a contagem regressiva para a Copa 2026. Se você não tá ligado ainda, vai lá no Twitter, no Instagram, vou deixar o link aqui na legenda do Spotify e também do YouTube para conferir essa contagem regressiva. Todo dia tem uma foto nova, tem a contagem regressiva, eu já programei para uns 30 dias, então não corro o risco de esquecer ou de não postar. Daqui uns 30 dias tem um tweetzinho lá programado. Só no Instagram que é meio chato que tem que postar todo dia. Bom, olha só. Você ouviu aí na introdução o convidado de hoje para falar sobre futebol francês. Uma das grandes autoridades no assunto no Brasil. Esse aí pode bater no peito e falar: eu assisto futebol francês antes de ser modinha. Esse pode falar. Felipe Papini, meu velho jornalista, colunista sobre futebol francês e também profeta. A gente vai falar mais pra frente por que ele é profeta. Tudo bom contigo, Felipe? Fala, Fred, tudo certo, né? Nessa caminhada aí, essa leve jornada aí do futebol francês, já passamos aí, quase chegando em 20 anos já cobrindo Caramba. aí futebol francês. Ainda sou aquela vítima de hater, né? Quando o cara não concorda com a minha opinião lá no Twitter. Aí é sempre aquela coisinha, né? O cara vai na sua bio pra saber quem é você, Sim. com quem que eu estou confrontando, né? Aí tá lá, hoje tá escrito lá que eu tenho um blog no GE e as pessoas acham que é um castigo, sabe? Tipo, nossa, o cara foi parar no GE, mas colocaram ele pra fazer o francês, cara. Aí eles vêm com 10 pedras na mão e tipo, não, cara, você é tão ruim que colocaram você pra fazer o francês. Ah, cara, é Mal tipo... sabem que foi uma decisão muito bem escolhida. Não foi à toa que você tá lá, né, cara? Os caras acham que é tipo o garçom do rodízio que leva abacaxi, né? Que ninguém vai querer, né? Que vai Exato. evoluindo, né? No rodízio, o garçom de rodízio tá chegando na picanha. Quando Mas... eu tiver uns 60 anos, eu vou ser o cara da picanha, né, pô? Ou o campeonato francês vai virar picanha, né? É, Tá, mas, tem isso né? também, Pode né? acontecer, O pode mundo gira, acontecer. né? Cara, a gente tá gravando aqui poucas horas depois do jogo do PSG contra o Bayern, né? O Bayern acabou vencendo o jogo de ida lá em PSG por 1-0. Você acha que a coruja tá desnuda ou tem volta ainda, cara? Sempre tem volta, né? Champions League e dois times com plantéis irretocáveis, digamos assim. Claro que a gente aprofundar no papo, a gente vai achar aí as falhas de cada um dos dois times, mas se você jogar os nomes pra cima aí, você vai descobrir que esse jogo pode acontecer qualquer coisa, né? Eu acho Uhum. que a grande diferença entre os dois times é questão de equilíbrio, né? E podemos dizer, a trajetória de estrada, né? Porque o PSG sonha em ser o Bayern. A real é essa, né? É dono de uma liga, coloca a liga no bolso a hora que quiser. A diferença é que o Bayern já ganhou Champions e o PSG não. Então não existe aquela cobrança no sentido quase obrigatório de esse ano a gente precisa ganhar a Champions, né? Sim. Isso não existe lá em Munique, nem em Paris existe. E aí todo o seu planejamento anual da temporada gira em torno disso. E isso traz consequências, né? E Sim. muitas vezes bastante negativas. Então é um deslize, uma falha do Donnarumma talvez, para alguns não, mas para mim sim, por exemplo, pode custar aí a temporada inteira. E há de se ressaltar que a gente está falando de um PSG que não está com folgas no Campeonato Francês. Pois é. Tem pelo menos 3 times ali chegando forte para brigar ponto a ponto. Ainda mais agora que o PSG vai ficar se misturando com Champions, que é a prioridade, e aí pode ser que não fique com nada, né, no final das contas. É que seria um desastre, né, cara? Porque a obrigação é o gauchão ali do PSG, né? O Celso Roth falava, né? Ah, ganhar o gauchão é chato? É chato. Mas experimenta perder pra ver o que acontece, né? Exatamente, pô. É isso aí. Os caras hoje nem comemoram, né? Quando ganham uma Copa da França, uma Ligue 1. Claro, tem ali aquela roda a camisa ali depois do jogo, tira fotinha, entorna ali um Gatorade. Mas, cara, dia seguinte acabou, vira a página e segue o fluxo. Então, Uhum. agora, se um Lens, ou um Marseille, ou um Mônaco, que são os três ali que estão tentando morder
a rabiola do PSG. Se um desses conquista o título, é festa para uma semana na cidade. Sim. Então, no caso do Dylan, vai colocar a França abaixo. Uhum. É um time que até pouco tempo estava na Ligue 2, que é a segunda divisão. Inclusive, para quem está assistindo a gente em vídeo, estou hoje com a camisa do Le Olha só. Havre, o nosso, Bonita então, camisa. líder da Ligue 2, em breve estará na Ligue 1, a melhor categoria de base da França, quem sabe na Elite. Olha só. Com certeza. Cara, Junto com o Lyon ali, modéstia à parte, são as duas que mais revelam. Mas aí só para concluir, o LAN é um time que estava até pouco tempo na segundona, se ganha, cara. É uma das torcidas mais fervorosas e apaixonadas da França. Seria, cara, vamos trazer para o Brasil, seria, equivalente sei lá, ao quê? Sport Recife, né? Sim. Mas assim, o LAN teve uma trajetória no passado muito grande. Hoje, no momento, seria tipo o Sport Recife ganhar o Brasileirão, sabe? Isso é muito legal. Cara, seria muito legal mesmo. E é bom, né, nesses campeonatos europeus, quando surgem essas surpresas, porque, enfim, deixa o campeonato mais atrativo e a gente tem a oportunidade de conhecer esses clubes, né, que são teoricamente desconhecidos para nós, pelo menos pela grande mídia, né? Eu tô com a camisa do Cuiabá, que é o mais próximo que eu achei na seleção francesa, que é uma azul que eu tenho. Eu tive que comprar uma camisa do Cuiabá para assistir o jogo lá no camarote, né, que eu ganhei a entrada, mas tinha que ter a do Cuiabá. Eu falei, pô, mas comprar uma verde do Cuiabá não dá, né? Aí tinha essa aqui de goleiro azul. Aí, pô, resolvi. Ô, Felipe, falando um pouquinho da Copa agora que a gente assistiu em 2022, né, a França chegou ali meio capengando na Copa, com muitos desfalques, todo mundo preocupado, como que a França vai encarar sem o Kanté, principalmente sem o Benzema, teve o Pogba também que ficou de fora. Nkunku, que eu sempre ressalto, Pois seria é. para mim um grande nome dessa Copa, né? E ficou de bom tamanho, então, cara? Você acha assim que entrando na Copa com todos esses desfalques, o vice-campeonato ficou de bom tamanho para a França? Sim. A gente não dá para falar que não, né, cara? A gente viu uma final sendo decidida nos Absurda, né? pênaltis com aquele reviravolta. Foi uma questão de detalhe, né? A gente pode falar que pênalti é ou não é loteria, isso é até outra pauta. Mas que é detalhe, é. Então, em 94, se o Baggio tivesse puxado mais um ar ali, talvez ele teria feito o pênalti ali, seria outra história, né? Então, é um detalhe. Então, eu acho que o título não ficou na mão do Deschamps por detalhe. E olha que o Deschamps fez muito esforço no meio do caminho aí para perder. Ele Pois que é um é. cara que controverso, muitas vezes até a turma que acompanha de perto assim, o dia a dia. E eu não estou falando daqui do Brasil, não, estou falando de imprensa francesa mesmo. O pessoal lá às vezes não entende as decisões dele, né? Não entende o que ele tem planejado e ainda assim surte resultado, né? O efeito aparece em campo de uma maneira quase mitológica, assim, né? Basicamente ele faz o errado da cartilha, mas o resultado aparece com aquele gol espírita aos 81 do segundo tempo. É uma coisa meio enigmática. Eu já tirei meu time de campo. Eu falei, eu não critico mais o Deschamps. Para mim ele já provou que tinha que provar. Dificilmente alguém teria peito para falar assim, pô, esse cara aí faria melhor que o Deschamps. Não faria. Você pode ter uma teoria melhor, você pode ter, sei lá, você pode ler a escola portuguesa de treinadores inteira, a literatura da escola portuguesa inteira, que na prática vai ser muito difícil você conseguir chegar ali e fazer o que o Deschamps fez, que foi ganhar um título, chegar na final do outro seguinte e perder nos pênaltis. Então, quando é o Deschamps, eu falo assim, ele sabe o que está fazendo. Pode parecer bizarro, mas ele sabe o que está fazendo. Sim. Então, eu fico mais nessa defensiva e confio, né, no trabalho do cara. Sim. E como você falou, ele se esforçou para ser eliminado durante a Copa, né? Porque teve uma fase de grupos que perde o terceiro jogo, claro, já classificado. Tem um clássico nas quartas contra a Inglaterra. As vitórias protocolares ali, né, contra Marrocos, que era grande surpresa. A Polônia, que historicamente é uma seleção que tem dificuldade para tomar gol, a gente sabe, ele conseguiu fazer 3. Mas aí pega a Argentina, né? Uma Argentina em que, enfim, a gente sabe que leva muito lado passional para as decisões, tinha todo aquele grande acordo para a Copa do Messi, dos jogadores.
Você acha que a França, até por tomar aqueles 2 primeiros gols, né, no primeiro tempo, entrou um pouco desligada nesse sentido? Assim, tipo, a trajetória da França até a final levou eles assim para começar um jogo meio com freio de mão puxado, a Argentina naquela pilha, do tipo assim, vamos decidir esse jogo agora? Então, eu acho que, não sei se a palavra seria desligado, acho bem difícil. É porque é bem diferente de 2018, né? Que eles pegam Uruguai, Argentina nas É, oitavas, Bélgica. Então parecia que tava sempre no 220 aquele time da França. mas assim, se a gente for parar pra pensar, na final da Copa retrasada, né? Já, Copa retrasada, é até estranho falar isso. A França Passa pegou a rápido, né? Croácia, né? Então, a final, em tese, assim, é com um Uhum. time de menor camisa, vamos dizer assim. Sim. Dessa vez, não, né? É muito difícil você entrar numa final contra a Argentina, primeiro, sendo favorito, acho, no mínimo parelho vai estar. E eu acho que tem a questão de ser uma final de Copa do Mundo. Acho que ninguém entra desligado, cara. É. O que pode acontecer é entrar assustado, entrar. Não sei se usaria a palavra medo, mas com algum receio, a perna tremendo, talvez algumas coisas assim. Mas não é o do feitio do time da França, né? Eu gosto de comentar sempre que quando eu vi o Mbappé na Copa de 2018, entrando no túnel do vestiário para os jogos, a câmera passava, aquela câmera que fica passando as criancinhas, o cara com a bola, o juiz com a bola. Aí passava lá, todo mundo sério, todo mundo compenetrado, todo mundo focado. Aí focava no Mbappé, cara, ele tava rindo, com um sorrisinho de canto de boca, do tipo assim, cara, tô me divertindo aqui, vai ser uma Uhum. delícia jogar esse jogo. Aquilo ali me assustava, falava, mano, esse cara acha que ele tá jogando pelada com os amigos dele. E na época ele tinha 18 anos, pô, loucura, né? E você falava assim, cara, o que tá acontecendo? E aí o cara entrava e resolvia o jogo, né? Podemos dizer que ele e o Griezmann ali foram os melhores da Copa de Sim. 2018. Eu não vi essa feição no Mbappé nessa Copa. Ele já não era mais o cara do sorrisinho de canto de boca que estava ali, parecia que estava no terreno dele. Eu já via uma França mais séria, né? Mas também com um dever talvez moral ali de defender o título. Eu Uhum. acho que o Mbappé já num estado de protagonismo, né? E eu não falo nem só dentro do elenco da França, mas já sendo um cara, talvez o protagonista de um PSG que já tem Messi e tem Neymar, então ele sendo uma pessoa tão importante dentro desse contexto e ele tendo que carregar a seleção já com essa pouca idade e já tendo uma Copa nas costas, então acho que aí começou a pesar um pouco e você via ele já mais frio, já um olhar, que é o normal, né? Um olhar Sim. compenetrado, né? Vou jogar uma Copa do Mundo, e você vê que ele estava sério. E sem o Então, Benzema, né? assim, Que talvez sem o dividisse com ele Benzema, esse posto de grande jogador da França. exatamente, o que foi com o Griezmann, né? E ele não teve, talvez, essa figura ali, né? Tinha o Giroud empurrando bola? Tinha, mas não é, não é Outro rolê, o né? mesmo nível. É É. outro rolê. Então, assim, se a gente for entrar nesse contexto, acho que medo não era questão. Eu acho que o que a França tinha de segredo, nunca, assim, só se lançarem um documentário dos bastidores do vestiário a gente vai descobrir. Mas assim, a minha sensação é que a França tinha uma convicção de que eles poderiam resolver o jogo a qualquer momento, sabe? Uhum. Tipo, não sei se é uma coisa adversário muito bem estudado ou se Deschamps com inúmeras variações na mente doida dele. Mas assim, é essa sensação de que a França assim, vamos entrar aqui, se a gente tomar um gol, a gente ainda sai, a gente consegue empatar e fazer uma bagunça nesse jogo. Sempre Sim, foi assim. sim. Sempre foi assim. é, Pelo menos assim, a era Deschamps, Copa do Mundo 2018 para frente, sempre teve um pouco dessa aura, sabe? Vamos resolver a qualquer momento e a gente é capaz disso. Antes da Copa de 2018, o Deschamps era um cara totalmente pragmático, né?
Você sabia exatamente a escalação que ele ia colocar em campo, você sabia que se tivesse um corte, quem ele ia chamar, você sabia quem que era o reserva imediato de fulano. Você tinha ali as posições muito pré-determinadas, bem definidas, né? Eu acho que as coisas mudaram, não consigo te dizer o que foi que culminou nessa virada de chave, mas alguma coisa aconteceu. Talvez o cara, sei lá, começou a estudar mais e resolveu variar Sim. nas táticas, mas sempre foi uma coisa assim meio capitaneada pelas ideias do Deschamps. Então, eu acho É. que até o espírito de encarar uma partida importante, eu acho que tem a ver com ele, sabe? E, cara, no episódio passado eu conversei com o Carter sobre o jogo do Brasil contra a Croácia e ficou marcado, né? Aquela bola perdida nos minutos finais, aqueles 4 minutos. Pô, entregamos a classificação, mas eu acho que você vai concordar comigo. Se a França ganha nos pênaltis, seria a maior virada da história das Copas, cara. Uma final de Copa Não, do Mundo, perdendo de 2-0. E aí eu só queria complementar, que eu queria que você comentasse isso, né? Que você citou essa mudança de comportamento do Deschamps. No primeiro tempo, ele já faz 2 substituições, né? Ele tira o Giroud e tira o atacante do Barcelona, aquele, o ponta direita, né? Com 41 Dembélé. minutos. É, o Dembélé. Então, tipo, né? Não, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Aí chega o empate, prorrogação. Tomar um gol na prorrogação é horrível. Mas aí tu consegue fazer um gol na prorrogação e leva pros pênaltis. Ia ser E ainda uma. teve o lance do Kolo Muani, A gente vai falar no final ali, aquele que o lance. goleiro... Mas é espetacular, assim, tipo, é um pouco disso que você falou, né? De ter na cabeça, não, a qualquer momento a gente vai resolver esse negócio e também saber mudar o jogo de acordo com o que o jogo tá acontecendo. Algo que a gente cobra do Tite constantemente, né? O Tite tem ali os seus vícios de alguns jogadores, a sua dificuldade, às vezes, em mudar esquema, em mudar peças. E ele, numa final de Copa do Mundo, antes de acabar o primeiro tempo, que às vezes você pode marcar o jogador, né? Você pode queimar o cara pra sempre, ó, vamos tirar vocês dois, vamos tentar uma coisa diferente. E a importância de você ter mais de um ciclo aí, né, no trabalho. Porque às vezes você consegue corrigir os erros de trabalhos anteriores, né, de momentos decisivos anteriores. O Tite teve 2 ciclos, mas não sei se ele aprendeu o suficiente com os erros dele. Deschamps, como eu disse até na minha fala anterior, parece que aprendeu. Uhum. E ele aprendeu no meio da última Copa, era a primeira Copa dele, né? Então, o segundo ciclo ele já chegou com a lição feita, né? Então, eu acho que tem muito disso. E eu costumo dizer com alguns amigos, provocar um debate mesmo. Eu tenho uma memória muito ruim, cara, assim, minha memória é fotográfica. Eu preciso lembrar de lances para fazer a memória acontecer na minha cabeça. Então eu tenho muita dificuldade em lidar com as Copas em que eu não vi. Ou seja, de Uhum. 1994 para trás, para mim são lances que passam ali na TV, enfim. Então eu não posso dizer com tanta propriedade assim, mas a provocação que fica essa talvez tenha sido a final de Copa mais... Vou usar o jargão aqui, nós estamos em casa, né? Mais do caralho que teve, Sim, velho. sim, sim. Foi uma final de Copa do Sim, foi, caralho. foi, foi. Então, tipo assim, não tem. É difícil você puxar aí no histórico. Se você for levar até para a reta final de Copas, é muito difícil achar um jogo que foi Uhum. tão. Que teve tanta reviravolta, assim. Então, acho que qualquer um ali que ganhasse, né? Entre Argentina e França, eu acho que ia abraçar esse título com muita força. Sim. Acho que até a própria França, que já vinha de um título, eles iriam comemorar até talvez mais do que foi a última, porque iria ser sabe, tipo, devolve minha taça aqui no último minuto, Uhum. ia ser lindo, cara. Eu tava assistindo esse jogo na casa de um amigo meu, aqui em São Paulo. Cheguei tímido, né? Por causa dos pais do cara. Falei, não, vou ficar quietinho aqui. Eu sou a pessoa que não fico efusiva vendo o Uhum. jogo, senão vai me ver xingando. Corta pra meia hora depois. Pô, o cara se perdeu no personagem completamente, cara. E olha que geralmente eu não fico tão... O jogo da França não, cara. O Sim. jogo do Brasil até mais um pouco, mas acho que a final provocou isso na gente, né? Acho que até quem não tinha ali um time para torcer,
quem estava ali anti alguma coisa, né, ou anti-França ou anti-Argentina, também se perdeu um pouco ali no personagem, no desenrolar do jogo, porque foi jogo para a história, né? Foi. Final de Copa tem esse perfil, né? Quando a gente não participa, o primeiro que é horrível, né? É muito assim, é horrível que eu falo que dá uma inveja danada. Né? Tu vê as outras seleções, a festa, a cerimônia de encerramento, e fala, nossa, velho, é pra ser a gente. Né? Isso já é muito frustrante. Aí tem aquela questão, vai torcer pra quem? Falei, cara, olha, nesse jogo até eu torci pra França. Agora, 2014, que foi Argentina e Alemanha, foi uma dificuldade, assim, em explicar pra quem que eu ia torcer. Falei, cara, não sei. Não sei, a Alemanha a gente tá aí meio chateado, a Argentina é Argentina. Aí depois a gente escolheu o time em 2018, até mesmo quando na Espanha e Holanda, em 2010. E são jogos tensos, são jogos mornos. A Copa de 94 que a gente tem a memória, né? Talvez a primeira Copa da nossa geração. E revendo, a gente vê que foi um jogo chato pra caramba. Calor danado, né? Um horário horroroso nos Estados Unidos, no meio do verão deles. Né? O último jogo de uma sequência de Copa do Mundo. Foi um jogo morno, assim, tanto que acabou indo para os pênaltis. Mas foi facilmente a melhor final de Copa de todos os tempos. E, cara, um dos grandes jogos da história. Quando a gente fizer aquelas estatísticas daqui a 50 anos, qual foi o grande jogo da história, vão lembrar desse jogo. Até pelos personagens envolvidos, né, cara? O fato de ter o Messi lá, o Mbappé do outro, enfim, isso tá influenciando. E o Mbappé, demais. eu acho que ainda é um personagem que a gente não sabe onde ele vai chegar, né? Então, quem sabe daqui a 50 anos ele vai ser um cara gigantesco também. Não, vai. Eu até tinha anotado aqui para a próxima pergunta que a média de idade da França nessa Copa foi 27 anos, que é uma média baixa os parâmetros atuais. Né? Tem gente aí que vai jogar outra Copa. O Kanté vai ter 34 para 35, o Griezmann também. Não quer dizer que não vão jogar, né? E o Mbappé tinha 24, né? Tinha 23 para 24 anos no ano passado, que é a idade do Messi em 2014. 2014. Né? Então, enfim, tem ainda uma série de Copas pela frente. A minha pergunta é se há um terceiro ciclo em andamento, Felipe. Se há alguém assim que a gente pode já prever que vai fazer parte desse time titular na próxima Copa. Então, cara, é uma pergunta difícil, porque primeiro envolve profecias, né? Mas você é bom nisso, que eu sei. Mas a questão aqui, cara, é porque é difícil para quem tá, entre aspas, de fora, entender a mística do futebol francês. Porque o futebol francês, ele é assim, hoje você fala uma coisa, na temporada que vem já é outra. Nesse sentido de jogadores. Porque a própria Ligue 1, como produto, ela se vende como a Liga dos Talentos. É o slogan do campeonato. A Copa vai ser daqui a 3 anos. A cada ano surge tanta gente boa no campeonato francês. E é a cada temporada mesmo. É aquele cara que você fala assim... Começou a temporada, e você fala assim... Cara, quem é esse maluco ali que tá fazendo gol no Troar? Aí você fala assim... Mano, surgiu da base agora. É um maluco que, sei lá, 8ª rodada, o cara já tem 5 gols. Aí você fica assim, mano, que loucura é essa? E aí surgem uns caras que... Foi assim que surgiu o Mbappé, cara. Do nada. Mbappé, molequinho no Mônaco, de repente começou a desandar, a fazer gol. Ele entrava com 17 anos ali no segundo tempo e já infernizava o jogo. Então, tipo, se uma temporada antes do Mbappé estrear, se falasse, Mbappé vai ser em 2018 a França vai ter um cara chamado Mbappé. Você vai falar assim, não, cara. Em 2016 ninguém sabia quem era esse cara, sabe? Então, tipo, esse nível de comparação é a mesma coisa que... Olha só, é a mesma coisa que nós estamos em 2023. Sim. 2023. Sim. A próxima Copa vai ser em 2026, certo? Certo. É a mesma coisa o Mbappé surgisse ano que vem. A gente não sabe quem é Mbappé. Ele surgisse ano que vem e ele fosse o protagonista da seleção em 2026. Espetáculo, né, cara? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, bicho. E o futebol francês, não só entre os franceses, mas também sempre foi um expoente de sul-americanos que vão para jogar na França, né? Ou de outras nações. Assim como o futebol português foi há tempos atrás, muitos sul-americanos surgem no futebol francês e acabam tendo uma transferência para a Premier League. Hoje não mais, tá?
Hoje não mais. Hoje eu acho que está mais focado na... existe uma cultura social na França, né? Com relação aos países em que a França colonizou. Sim. E a gente pode puxar a África toda para cima, né? Sim. Jogar a África toda para cima. E aí, os que são mais perto geograficamente ganham um certo benefício em termos de proximidade, simplesmente. Então, o norte da África ali, Tunísia, Argélia, Marrocos, comumente aparecem jogadores desses países, franceses, ou seja, filhos, né, de uma segunda geração aí de imigrantes que despontam. E, curiosamente, eu tenho visto que especificamente desses 3 países que eu citei, a galera é muito habilidosa. Jogadores dribladores e ponto. O Zidane, né, para citar um só. É um fenômeno, cara. É um fenômeno. Surgiu um cara na base de time francês, que ele é descendente de argelino, marroquino ou tunisiano, você pode saber que o cara é da firula. Vai dar bom. Ele vai partir para cima. Se o cara vai ser bom ou não é outros 500. Mas que ele vai ser ou um cara muito técnico ou um cara driblador, isso é um fato. E eu acho isso muito legal. É interessante observar essas coisas. E aí, por exemplo, a gente perdeu um pouco lá na França essa questão de trazer muito brasileiro e argentino, como acontecia mais nos anos 90, começo dos anos 2000, né? O Lyon é heptacampeão, ele foi calcado ali com muitos brasileiros, né? Hoje você vê alguns, mas é exceção. São gatos pingados. Porque hoje, na cultura do futebol europeu, acho que das 5 grandes ligas, os caras não têm mais paciência e tempo, eu acho que uma coisa está atrelada à outra, na verdade, para o jogador se adaptar. Então, ou traz o cara muito novo e deixa ele um pouquinho no time B, jogando lá na 4ª divisão, ou espera o scout está ali monitorando o cara, espera ele ir para um outro lugar, para Holanda, para Portugal, para Ucrânia, Bélgica, sei lá, espera o cara ir para lá para ver se ele vai se dar bem ali talvez no primeiro ou segundo ano dele na Europa, para depois, ainda assim, preferir pagar um pouco mais caro por ele já estar na Europa e comprar ele já de um outro país. Porque antes podia até funcionar aquela questão, vou comprar o cara e empresto ele. Sim. Mas às vezes parece que não tá valendo mais a pena investir nesse tipo de situação. Então os times realmente... esse cara aqui, tô monitorando ele há 3 anos, mas ele vai lá para a Holanda. Vou deixar ele lá para a Holanda, vamos ver como é que ele vai ser lá. Sim. Então, aí tá rolando pro futebol sul-americano, tá rolando um primeiro estágio em outro lugar, para depois eles irem. Exceto quando o cara é um fenômeno, né? Aí Bruno Guimarães, o João Gomes, né, que foi lá pro Wolverhampton, esses caras que já... O Caio Henrique tá muito bem, né? O lateral esquerdo. Caio Henrique, o próprio... Wanderson. Fugiu. Wanderson, pô, fenômeno, cara. Tá bem, né? Wanderson, ele tá machucado agora, mas é um cara que você pode jogar na esquerda, na direita, e ele tem jogado ele até mais avançado, como ponta, né? E é um moleque que você sabe porque você conhece aí o dia a dia do Grêmio, né? Mas se você perguntar para um torcedor comum aqui quem é Wanderson, ele jogou pouco tempo no Brasil. É verdade, jogou pouco tempo no Brasil. Wanderson... E é um caso raro, sabe? É um caso raro. Eu acho que ali foi uma pincelada do Mônaco. É verdade. Não foi um cara que, tipo, jogou um Brasileirão e meio e falou assim, vamos pegar... Tipo assim, igual o Danilo foi também lá para a Premier League. É uma outra exceção, mas assim, poderíamos usar o exemplo dele e falar assim, o cara jogou ali uma temporada, 2 no Brasil, tá na hora dele vir para a França com 22, 23 anos. Não vai ser isso, cara. Vão jogar ele para Portugal primeiro, vão esperar algum time pegar ele primeiro de uma liga talvez menor, para ver se ele vai se dar bem lá, para depois talvez até pagar mais caro nele. Mas aí já vai ter certeza que ele vai se dar bem, entendeu? Não, foi um bom negócio mesmo. O Wanderson, que é de Rondonópolis, aqui de Mato Grosso, fez uma boa Copa São Paulo pela União de Rondonópolis, acabou sendo negociado com o Grêmio. E naquele time ali
antes do rebaixamento, foi um dos poucos que se salvou, o lateral direito, né? O Caio Henrique jogou no Grêmio também, só que ele teve uma lesão, ele jogou acho que uma meia dúzia de partidas só. Mas é Caio bom Henrique, lateral. inclusive, eu acho que entra nessa próxima safra aí de laterais esquerdos postulante à seleção brasileira. É verdade. Inclusive, eu acho que deveria ter sido testado já na temporada passada. Eu também acho, Foi muito bem. E não custa testar, né? Lateral a gente tá em carência, né? Tá. Lateral esquerda deve ficar uma briga interessante ali com o Caio Henrique e com o Arana, né? Que não foi pra Copa por causa da lesão. Mas também é bom jogador. Cara, falando... A gente citou até o Zidane em relação aos familiares argelinos e tal. É interessante ver essa geração de técnicos franceses que foram campeões como jogadores, né? Em 98. O próprio Deschamps, o Zidane no Real Madrid. Chegou até chegaram a comentar uma possibilidade do Zidane assumir a seleção francesa. E ia mesmo, tá? Ia mesmo. Ia Foi mesmo. por detalhe mesmo que não assumiu? O Deschamps quis renovar, basicamente. Ele aceitou renovar, então. Eu acho que a França, a Federação Francesa não estava esperando que ele fosse querer continuar. Então, como eles pensaram, o cara não vai querer ir para um terceiro ciclo, né? Então já tava com o Zidane engatilhado ali. Só que aí provavelmente virou o ano, eles fizeram uma reunião, o Deschamps deve ter surpreendido lá e falou, cara, vou ficar assim. Tipo o Tite, né? Pô. Se o Tite mudasse de ideia, vou ficar, iam aceitar. Então fica aí, não tem ninguém. Tem o Laurent Blanc também, né? Que treinou o PSG há muito tempo. Tá no Lyon. Tava no Lyon, jogava na Inter. E é uma figura, tem uns vídeos dele muito engraçados. Mas, cara, e o Henry, né? Que parece que ainda tá capengando assim nessa carreira de técnico, né? Acho que ele não sabe o que ele quer, na verdade. O que você acha, cara? Ele tem potencial ou ele tem mais potencial pra ser figurante do Ted Lasso mesmo? Vou ser cobrado pela minha amiga que todo dia me fala pra assistir Ted Lasso. Tá de sacanagem. Ela com certeza tá ouvindo isso. A gente encerra o episódio de hoje. Voltamos da semana que vem. Um abraço. Sobe trilha. Não, tem que assistir, ó. A terceira temporada estreia agora dia 15 de março. Aproveita. Assiste. Eu sou viuvinha de Ted Lasso, bicho. Se precisar de 100, eu te passo a senha. Só pra você assistir. Um abraço, Rafa. Eu sei que você tá ouvindo isso. Mas, enfim. Eu acho que o caso do Henry, ele não sabe, na verdade, o que ele quer. Eu acho que... O que acontece? Batem lá na porta dele. Ô, Henry, quer fazer uma parada aqui? Pô, vambora. Acho que a aposentadoria chegou, o cara tá lá, né, com aquele shortinho, em frente da TV, sentado na poltrona, só zapeando o canal ali. Tocou o telefone dele, ele faz alguma coisa. Ele hoje é consultor para... Aí se não me falha a memória, eu não sei qual das duas transmissoras da TV francesa que faz a cobertura do futebol francês, né? Que é a Canal Plus ou a Prime Video, né? Uma das duas. Ele é consultor, que é tipo uma espécie de comentarista, né? E ele é usado em momentos pontuais para dar uma versão um pouco mais elaborada, né? Meio que nesse sentido... quase como se fosse um colunista de um jornal da Globo, sabe? O cara que entra lá para fazer... E aí ele é esse cara hoje. Então, e ele ainda não sei se ele ainda né? Mas tem aquele rolê lá com a seleção da Bélgica também. Ele foi auxiliar, né? Só que o espanhol que treinava a Bélgica vai treinar Portugal, se não me engano. Assumiu a seleção portuguesa. Deve ter mudado a comissão técnica inteira, né? Eu não sei qual é a dele, sabe? Porque ele treinou o Mônaco também. Foi. Uma passagem um pouco desastrosa. Eu, sinceramente, eu não sei qual é a do Henry, não. Eu acho que é um cara que ele tem conteúdo, ele não é um cara que fala bobagem, como a gente tem aos montes aqui no Brasil de ex-jogadores, inclusive ex-craques, né? Sim. Não, ele é um cara correto, ele fala umas coisas legais, mas assim, não sei, talvez eu acho que é mais confortável para ele no momento, talvez até se recebendo menos, mas imagino que sim, ficar aí nessa parte de mídia do que se aventurar no futebol, porque eu acho que até ele mesmo percebeu que ele prefere ficar ali quase como um consultor ali, um auxiliar técnico, alguém que vai só assoprar uma dica no ouvido, do que efetivamente ir para a beira do gramado, sabe? Cobrança bem menor, né? Até porque eu acho que se ele quisesse se aventurar nisso,
ele poderia fazer a trajetória comum de um treinador de futebol, né? Pegar um time de base, pegar um time de divisões inferiores, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Pouca gente sabe disso. O zagueiro Cris, brasileiro, ex-Grêmio, ex-Cruzeiro, ex-Corinthians, seleção brasileira, multicampeão no Lyon, ele é treinador de time da terceira divisão na França. Ele começou como auxiliar no Lyon sub-17, foi subindo, ele virou técnico do Lyon B. Aí ele acabou o contrato, ele foi treinar um time chamado Goal FC, que é o Goal em inglês mesmo, mas são siglas, é um time da região de Lyon. Depois ele foi para o Le Mans, ele está no Le Mans, eu acho que ele ainda está lá no Le Mans, essa última informação que eu vou ficar devendo. Mas se tiver saído, ele está ali na terceira divisão ainda. Então é um cara que ele está fazendo o caminho correto, né? Sim. Do que se espera, porque assim, faz parte. Você precisa ter essa base de treinar jovens, de treinar times paupérrimos, que não Sim, tem claro. dinheiro para contratar, para você saber se virar taticamente e resolver jogos na base ali da caneta, né? Do dedo do técnico, né? Na prancheta mesmo. E o Henry tem moral, né? Tipo, pra conversar com a direção e assumir um time desses, uma base, tanto no futebol francês quanto no futebol inglês, né? Sim. E eu acho que o Henry, ele tem tanta moral que ele poderia escolher até, É sabe? verdade, é. Vou bater lá na porta, um exemplo qualquer, vou bater lá na porta do Brighton para treinar o sub-19 deles. Os Sim. caras vão falar, pô, demorou. Aí, vambora. Mas não sei. Então, por isso que aí eu repito, né? Eu não sei qual é do Henry, não sei o que ele quer. Eu acho que ele tá deixando a vida levar. E aí, o que aparecer, ele vai mordendo. Bom, não julgo também, né? Não julgo. O cara já tem. Tá aposentado, já fez o que tinha que fazer. Nossa, né? Já fez muita coisa. Ô, Papini, lá no começo a gente falou da profecia, né? Eu te apresentei como profeta. E eu vou ter que citar aqui essa situação que envolveu o Benzema, a entrevista que você deu lá em 2008. Para quem não ligou ainda, a voz da pessoa, a imagem da pessoa. O Papini deu uma entrevista em 2008 no aeroporto de Confins, né, em Belo Horizonte. Falando que, olha, esse cara ainda vai ser o melhor jogador do mundo. Num contexto maravilhoso. Tudo nessa história é bom, porque o contexto é melhor ainda. É o Fred indo passar um período em BH e levando um amigo de clube do Lyon, que era o Benzema. Benzema na noite de Belo Horizonte, na Savassi, não sei aonde. Mas, enfim, o Benzema passeando em Belo Horizonte com o Fred. E ninguém conhecia. Era um jogo. Não, você conhecia. O único mineiro. Era eu e mais um cara, Alexandre, um torcedor do Lyon, que veio lá da Bahia, cara. Olha isso, cara, essa parte eu não sabia. Ele seria um outro personagem fantástico se aparecesse no vídeo. Ele deu entrevista, mas ele não apareceu no vídeo e acabou sendo omitido pela história. Mas o Alexandre apareceu aí também. Mas acontece que daí, né, todo esse tempo depois, o Benzema ganha o prêmio de melhor jogador do mundo. E aí o Felipe é cobrado, né? As pessoas vão entrevistá-lo, o próprio Globo Esporte entrevistou. Cara, a minha pergunta é muito simples, assim. Naquele momento, quais eram os meios que você acompanhava o campeonato francês, mesmo que sejam ilegais, não tem problema, já prescreveu, né, qualquer tipo de crime. E o que foi que fez você, o que você viu no Benzema, em que você fez essa previsão? Claro que tinha ali um pouco de deboche, um pouco de brincadeira, mas tinha ali uma admiração, tinha uma sinceridade muito clara na maneira como você fala. Não é uma tiração de onda, tá ligado? Não é uma coisa assim, né, o que é moda no Brasil, você levar a cartolina do jogador mais desconhecido falando sou seu fã, me dá sua camisa. Não foi isso. Foi você, não, eu realmente acredito no cara. O que você viu do Benzema para você fazer aquela previsão? Tá, bom, primeiro, onde eu assisti os jogos, isso tem até muito a ver com como eu comecei a gostar de futebol francês também. Tá bem atrelado uma coisa à outra. E aí você vai se surpreender. O futebol francês ele era mais fácil de assistir em 2008 do que é hoje. Hoje, a maioria dos jogos tá na assinatura do Star Plus. Star Plus. Que é aquele streaming da Disney, né? Isso. Que aí é uma retransmissão da ESPN. Hoje, por exemplo, eu assisto os jogos do Lyon,
provavelmente tudo narrado em inglês, cara. Porque a Star Plus disponibiliza, mas não tá pondo o narrador lá para fazer o jogo. Em 2008 era Sport TV. Sport TV mesmo que passava? Sport TV. Então, assim, era uma audiência muito maior, né? Todo mundo sabe hoje que Sport TV, historicamente, tem a audiência do canal fechado esportivo é deles. Então, o futebol francês ele tinha uma audiência maior, né? No final das contas. Então, se eu não me engano, o Sport TV tinha direito a 4 ou 5 jogos por final de semana. E aí, mesmo que jogasse no Sport TV 3, 4 lá, sempre tinha um joguinho passando. E foi ali que eu comecei a gostar do Lyon, veja só, de Ben Arfa do lado esquerdo, Juninho centralizado, Benzema do lado direito e Fred no ataque. Era esse o quarteto. Era um 4-3-3 com o Juninho espetado ali, mas foi esse time. Assisti um jogo, se não me engano, contra o Bordeaux. Acho que era uma Copa da Liga. O jogo foi para os pênaltis. Eu vi, cara, quem é esse moleque? Pô, quem é esse cara ali? Era o Ben Arfa. Ben Arfa, para quem não conhece esse cara, gente, terminou o podcast que vai no YouTube e joga lá. Ben Arfa, Skills, Highlights. Skills and Goals. Skills and Goals. Você vai ficar completamente chocado com o que é esse cara. Esse cara talvez é o maior driblador do século aí, junto com o Neymar. Só que o mundo esportivo quis que ele não desse muito certo porque ele não tem a cabeça muito boa. Mas ele era um talento gigantesco. E o Benzema caindo pela direita, um moleque novinho, pegava a bola, colocava para frente. Ninguém pegava ele porque ele tinha uma explosão física muito forte e tinha uma finalização absurda, assim, num nível jogador de 35 anos, sabe? Sim. Pegou a bola, o goleiro vinha, ele dava uma cavadinha aí, cara, com 19 anos fazendo aquilo, eu falei, gente, que loucura, esse time é legal. E aí eu comecei a procurar assistir mais, eu comecei a olhar no site do Sport TV a programação para saber se ia ter mais jogos do Lyon, porque eu queria ver mais esses caras jogando. Claro, Fred e Juninho eu já conhecia, mas eu estava interessado nos outros dois ali, no Benzema e no Ben Arfa. E aí eu comecei a assistir uns 3, 4, 5, 6 jogos. Entrei na comunidade do Orkut, do Lyon, tinha lá uma meia dúzia que participava, tinha lá uns gato pingado. Mas aí eu comecei provavelmente o Fernando também. Que Fernando? Da Bahia. Alexandre, quase. eu acho que ele veio depois. Mas aí eu comecei a ver que com o tempo eu já era, muito pouco tempo, eu já era o cara mais informado ali da comunidade. Aí os caras, pô, você sabe tudo, você sabe quem tá machucado, você sabe quem tá suspenso. Por que você não faz um blog, né? Legal. Época, né? Você sabe muito bem, Fred, legal. Né? A época do blog. Por que você não faz um blog? Eu falei, não, gente, que loucura, fazer blog, que blog. E aí culminou de eu estar começando a faculdade também de jornalismo. E aí eu falei assim, cara, eu preciso treinar meu texto, né? Eu preciso melhorar o texto. Eu falei, vamos fazer o blog, né? Já que tá todo mundo falando. E aí esse blog, ele existe até hoje exatamente do mesmo formato. É um blogspot travestido de .com.br ali que eu tenho, que é só para fazer um pré-jogo, pós-jogo, para ficar mais atento ao time. E eu virei torcedor do Lyon com o passar do tempo, de uma maneira extremamente natural. Muita gente hoje faz o caminho contrário, né? Muita gente é o time do videogame, que depois vira, né, o time que se acompanha. Ou então, na nossa época, né, era o time do jogo de botão, do L-Foot ou do CM, mas comigo foi o inverso. Depois eu comecei a usar o Lyon no videogame, no L-Foot, no CM, e aí o caminho foi o inverso. E aí, quando eu vi, cara, eu já tava torcendo pro Lyon no mesmo nível do time que eu torço aqui no Brasil. Então, para mim, não tem essa diferença. Mas você não assiste no estádio. Cara, não, no Brasil a gente tem vários exemplos de gente que torce para time de outros estados e tá tudo certo. Claro. E aí, essa coisa foi se desenhando. Então, respondendo a sua pergunta, por que eu fui ali falar do Benzema, né? O Benzema naquele momento, e eu já como torcedor, ele já era o craque do meu time. Sim. O craque em ascensão, sabe? O cara que surgiu da base, que você sabe que vai dar muito certo. Dentro de devidas proporções, seria tipo um Endrick hoje no Palmeiras, sabe?
Um Vinícius Júnior há pouco tempo no Flamengo. Aquele Uhum. cara que você fala assim, cara, é inegável, o talento tá ali. É uma questão de tempo. E a entrevista que eu dei pro repórter da Globo, naquela ocasião, em 2008, ele me fez várias perguntas. Eu fiquei ali uns 4, 5 minutos falando com ele. Só que por alguma sorte da edição, o gênio lá que editou, o cara meteu um coach, cara, uma aspas. Foi. Futuro melhor jogador do mundo, você vai ver, pode escrever. Foi só isso que entrou da minha fala. E aí ficou aquela história, né? Pô, o Benzema se tornou esse cara todo. Cara, ele vai ser melhor do mundo, seu vídeo vai viralizar e tal. E aí eu tive um pouco de influência, né, nessa entrevista, porque hoje, com essa cobertura que eu já faço do futebol aí, tem alguns jornalistas que me seguem. E um Sim, deles é o Felipe Andreoli, que é o sim. apresentador do Globo Esporte de São Paulo. E aí, dessa vez, eu que mandei uma DM pra ele. Falei, cara, olha esse vídeo aqui de 2018, de 2008. Pode acontecer, hein? Se acontecer, vamos fazer alguma coisa. Ele, caramba, já mandei aqui pra redação, a galera pirou e tal. E aí e aconteceu a partir dali. Mas eu Sim. que dei um gatilho ali, eu que espetei os caras. Falei, ó, vai rolar. E foi a Globo que me entrevistou, não consigo fazer isso com nenhum outro canal, não. E aí deu certo, né? Foi muito legal. Viralizou em alguns perfis aí de futebol Muito. nas redes sociais e foi E- divertido ganhar alguns seguidores aí e é. uma história para contar também. Não, é uma história maravilhosa, cara. E quando aquilo aconteceu, eu cheguei a perguntar pra você, e eu vou reforçar essa pergunta aqui. Ah, isso foi muito longe, muitos jogadores, inclusive, devem ter visto. Tu acha que chegou no homem? Tu acha que alguém falou pra ele, falou assim, cara, tem um maluco lá no Brasil? Lembra quando tu foi com o Fred pra Belo Horizonte, pro Brasil, em que deu uma entrevista falando que você ia ser o melhor do mundo? Tu acha que chegou nele? Cara, não sei, não duvido. Eu acho Essa é a melhor que. resposta. Eu também não sei. Mas eu minto. Eu minto. Quando eu conto essa história e falo pros meus amigos, eu falo assim: não, eu conheço um cara que gravou um vídeo, o Benzema respondeu, visualizou os stories dele. Então, tomara que ninguém ouça isso que eu tô falando agora. Mas Porque eu falo que ele sabe. eu acho que, tipo assim, vamos supor que alguém tenha mandado pro Benzema. Teria que ter um contexto, porque como tá tudo em português, por mais que ele fale em espanhol, né, e vá lá, dá pra você entender alguma coisa, eu acho que não sei, precisaria de um contexto. Acho que precisaria alguém sentar do lado do Benzema, pegar um celular e falar assim: olha, esse cara, Mas será que te não contar saiu uma nenhum história. veículo de lá? Duvida. Talvez uma notinha assim pode ter Repercussão. rolado. Talvez uma notinha Cara, pode ter rolado. eu faço uma ronda, né, diária Sim. de imprensa francesa. Não Sim, tem nada disso, sim. não. Sim. Até porque quando o Benzema ganhou o prêmio, eles tinham 1 milhão de outras coisas para repercutir em cima Sim. disso, né? Sim. Então, e assim, a imprensa, pelo menos a imprensa francesa, ela é muito, muito, muito menos tabloide do que é aqui no Brasil. Então, Mais essa conservadora, né? curiosidade, essa curiosidade, um brasileiro, né, dificilmente penetra não só na imprensa de lá, mas como no interesse público, sabe? Sim. Eu, por exemplo, desculpa, eu como um torcedor do Lyon há 20 anos, cobrindo o time no Brasil, fazendo tudo no hobby, sem tirar um centavo por isso. Cara, 1, 2 ou 3 vezes que eu fui citado num fan site de lá. O próprio Uhum. Lyon, assim, nunca, Não entrou em nunca contato, quis. nada. Nunca. Já teve algumas coisinhas, assim, mas pontuais, mas nunca do Sei, tipo, pô, vem pra cá, vem assistir sei. um jogo, vem fazer um tour no estádio. Nunca teve isso, sabe? Não tô aqui querendo cobrar também, né? É Claro. só uma Claro. justificativa pra mostrar que, cara, não gera interesse pra eles essas miudezas, essas Sim. curiosidades. Tipo assim, pra gente ia ser muito legal. Imagina você, Fred. Ah, tem um francês que tem um site sobre o Grêmio há 20 anos, ele faz uma cobertura diária do Grêmio lá em Lyon. Pô, isso aqui, se cai ali no 0 hora, cara, é pauta para uma semana. Os Nossa, caras vão não. trazer o cara, os Não. caras vão fazer um A tour torcida com faz ele. vaquinha pra trazer o cara. Volta no estádio. Ixi, tudo isso, com certeza. A gente. Exatamente. Assim, eu não digo nem que é uma carência, mas é esse lado mais passional mesmo nosso É, dessa e lá na relação, né? França,
Lá na França não estão nem aí, cara. Eu já entrei em fórum, já conversei com o torcedor do Lyon, me apresentando como brasileiro. O máximo que você ganha é uns joinha, um thumb up, 4 pra cima lá, acabou. Não estão nem aí, cara. Papineira, seguinte, a gente tá batendo aqui 50 minutos, eu tenho um quadro final, que eu sempre penso no nome, assim, durante a conversa. Eu pensei aqui em média luna ou croissant. Eu vou fazer perguntas rápidas pra você, aí tu tem que responder assim no papum. O nome do quadro é média luna ou croissant. Ó, Tá são 5 perguntinhas, aí eu solto aqui e tu responde. Se quiser contextualizar também, fica à vontade. Pergunta 1, hein? Pergunta primeira é bom. Pergunta 1. Quem foi o melhor companheiro de Benzema? Fred no Lyon ou Vini Júnior no Real? Vini Júnior no Real. Hoje, pra assistir, o campeonato francês é mais atrativo que o espanhol? Sem dúvida. Bastante, né? Sem dúvida. Teve uma rodada esses dias, cara, que se eu o quiser, espanhol... eu posso ir mais à frente, tá? Se quiser, Não, eu quero sim. Eu quero só... Alguém comentou esses melhor dias... até que o italiano e que o alemão. Ah, não, isso eu boto fé. Isso eu boto fé também. Alguém comentou esses dias que teve um espanhol, teve uma rodada, teve 2 gols. A rodada inteira, cara, assim... Não que o jogo de 0x0 necessariamente é ruim, mas tá difícil assistir o campeonato espanhol. Certo ponto, a diferença abissal de cheque em branco do PSG traz uma mídia para o campeonato francês, por ter Neymar, Mbappé, Messi e todo o grande elenco, né? Mas ao mesmo tempo estraga um pouco todo o resto. Sim. Porque assim, o jogo da TV é o PSG. O PSG vai pegar o Lanterna, é o jogo da TV, mas, sei lá, se tiver um clássico lá, o Lyon e Saint-Étienne, que é talvez o grande clássico de torcida da França, vai ser o PSG e o Angers que vai passar na TV, sabe? Tipo, o foco fica todo sendo o PSG. Mas aí as pessoas esquecem que tem um campeonato rolando ali por trás, que é o grande legal, assim, da história. Se a gente pegasse o PSG, arrancasse ele do campeonato francês, a gente ia ter um campeão diferente a cada ano, que é legal, mostra uma competitividade absurda, né? Sim. O PSG vem com essa diferença de dinheiro, aí desnivela a coisa toda, mas eu tô tirando o PSG da jogada aqui e falando do resto dos jogos. Os outros 9 jogos do campeonato são melhores do que o campeonato espanhol, do que o campeonato italiano. Vai ter muita gente me jogando pedra, mas eu já comprei essa briga várias vezes em rede social aí, já tô cansado de apanhar por causa disso e não tiro essa teoria da mente, não. Cara, estamos combinados que o Juninho Pernambucano foi o brasileiro mais importante da história dos campos franceses? Difícil, tá? Porque assim, mexe com o meu lado torcedor. Do Lyon, eu não tenho dúvida disso, né? Só que para você falar do futebol francês como um todo, você vai ter que comprar briga com outras torcidas. Como é que você chega para um torcedor do PSG e fala que o Juninho foi maior do que o Raí, por exemplo? Você vai sair faísca. Porque tem título, parará. Cara, é idolatria, né? E outra, né? Falando ainda de PSG, teve muita gente aí importante brasileira no PSG nessa década. Marquinhos, por exemplo, foi um cara que colocou muito título no bolso aí. Então, dá para falar dele. Tem muitos outros jogadores, principalmente nos anos 90, que tiveram uma importância. O Valdo foi bem na França também, o Ricardo Gomes, o Moser também, zagueiro, né? Sim, tem muita gente, cara. Claro que assim, a gente foi empilhar título, o Juninho tem história aí para contar e talvez saia na frente, sim. Mas eu não consigo carimbar o papel nesse momento e falar com certeza. Mas tá, de bate pronto vou falar que sim, mas com um clubismo ali assinado do lado. Final da Copa do Mundo. Foi uma defesaça do Emiliano Martinez ou é gol perdido aquilo? Defesaça. Defesaça, né? É gol perdido também, tá? Mas é mais defesaça. Foi inacreditável. Foi, né, cara? Foi inacreditável. Aquilo lá foi inacreditável. Papini, digamos que hoje o Neymar chega ao Brasil para passar o carnaval no Rio, tá?
e ele traz um colega do PSG. Na verdade, um colega do futebol francês, que joga no futebol francês. O Papini, da Papiniverso, tá no aeroporto para receber esse jogador. E fala assim, este tem potencial para ser o melhor do mundo. Quem seria esse jogador? É claro que a gente está exagerando para ser o melhor do mundo, mas das promessas francesas, tem um nome assim que a gente pode marcar, postar fotinho e falar, salve Alexa, me lembre daqui 10 anos. Lembra que eu te falei no começo do podcast que todo ano tem... Surge e tal, E se perguntasse... Não vou falar nem um ano atrás. Se perguntasse uns 8 meses atrás, eu te falaria Hugo Ekitike, que tá no PSG. Do PSG. É o reserva ali do ataque. É o menino que eles trouxeram lá do Rams. Que inclusive, eu já até brinquei, já falei no outro podcast lá do pessoal da TV Ronaldo que me convidou logo depois desse caso aí do... Foi uma live, na verdade, desse caso do Benzema. Eu até brinquei, os caras piraram quando eu falei isso. É um dos grandes palíndromos do futebol, né, cara? Se lê ao contrário, o nome do cara é a mesma coisa. E por isso que você vai lembrar, o Hugo Ekitike é um grande nome, mas nesse momento tem outro cara. Quem? Ryan Cherki. Eu achava que ele não ia estourar, mas ele tá começando. É um cara que subiu do profissional, ele é do Lyon, ele subiu do profissional com 15 anos. Então hoje ele tem 19. Qual que é a posição dele? Ele só conseguiu virar titular agora. Claro, por algumas carências do time e tudo mais. Ele é um meia atacante, que ele já foi utilizado nas beiradas, mas o foco dele é jogada pelo meio. Então ele é o antigo ponta de lança, sabe? Aquele cara que vai duplar ali com um camisa 9 que saiba tabelar e que vai entrar na área e vai fazer uma arruaça. Ele é mais um caso de descendente de argelino, no caso. Muito técnico, extremamente habilidoso, rápido, pensa o jogo de uma maneira extremamente rápida. Quando ele pisa na bola, aí é o cuidado das palavras. Quando ele pisa na bola, ele lembra, vou colocar de novo, lembra, em caixa alta, lembra o Zidane. Sabe, pisou na bola, parou o jogo, olhou, observou, e faz uma jogada de efeito. E é um cara que quando ele tá com a bola em velocidade, perdão, é um cara que vai criar alguma jogada totalmente fora da curva. Não é aquilo que você tá esperando e ele vai fazer isso. Quem tem muito disso é o Neymar, né? Sim. O Neymar é esse cara que você fala assim, não, ele vai ali pela direita, né? De repente vira o corpo e vai pro outro lado, abre o caminho e faz o gol. Então o Cherki, acho que ele tem um pouco uma pincelada de algumas coisinhas e ele tem um talento. O grande problema dele... Cabeça. É aí que tá. Muitos talentos franceses se perdem nisso e aí é uma questão... A gente poderia ter um outro podcast sobre isso. Questão de estrutural, econômica, social, família, parará, migração e etc. E aí a cabeça, às vezes, moleque de origem humilde, às vezes tem que sustentar ali 20 bocas, e aí quer ascender rápido, quer fazer as coisas acontecerem rápido, quer um salário maior rápido, e quer tudo rápido, resolver a vida dele rápido, e numa dessas ele tropeça nessa escada aí, e aí ele some, desaparece, e exemplos não faltam, né? Sim. Se ele tiver a cabeça no lugar, se ele souber o momento exato dele, se ele tiver a sabedoria do momento certo em que ele vai deixar o Lyon ir para um time maior e prosseguir na carreira e saber chegar nesse novo time, não como um dono do time, mas como uma peça no elenco, esse cara vai longe. Bom, com essa previsão do novo Zidane cravado pelo Papini, a gente encerra o programa. Lembra o Zidane. Tu falou do palíndromo, lembrei, o Grêmio teve um goleiro que se chamava Noslen, que é Nelson ao contrário.
E com essa informação a gente encerra o programa de hoje. Agradecendo aqui o Papini por esse papo maravilhoso. Meu amigo, eu sei que pelo Twitter você publica uma atualização muito legal sobre a Liga Francesa. Deixa aí pro pessoal seguir, porque eu acho que hoje é uma das grandes redes que você utiliza, né? O Twitter, né? Uhum. Isso. Hoje sim, cara, eu já tive veículos, né, externos, site, blog, já participei de inúmeros projetos, podcast, tudo. Mas assim, o que eu vejo mais penetração, que eu vejo mais interação, talvez alcance, pessoas relevantes podendo enxergar ali o que eu faço é o Twitter mesmo hoje. Então, acho que é lá mesmo. Felipe Didi, @Felipe Didi, Felipe com I, F-I. E é isso. É isso aí. Quem quiser, por lá mesmo que eu tô falando de futebol francês ultimamente. E se porventura tiver algum projeto, é por lá que eu vou divulgar também. Demorou. Meu velho, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Valeu pelo convite sempre que quiser. Tô com o cheirinho do Carter aqui ainda, tava na cadeira aqui há pouco, né? Quem não ouviu aí a edição aí, a primeira edição do podcast, vai lá procurar, que ficou bem legal. Procura lá. Pessoal, voltamos então na semana que vem, sempre deixando o lembrete, hein? Faltam 1.204 dias para a Copa do Mundo. Até lá. Tchau, tchau.